Muito bem, irmãos. Então a gente vai finalizar hoje o nosso estudo sobre as virtudes cristãs recomendadas. Romanos capítulo 12. A gente já passou por 11 virtudes. Vamos ver mais 3 hoje e aí a gente vai finalizar. Então esse trecho começa ali já a partir do versículo 9. Vamos ler esse trecho até o versículo 17, depois do 18 em diante a gente vai ver as virtudes de hoje. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E agora vem a virtude que a gente vai começar a ver hoje. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então essa 12ª virtude que a gente vai ver hoje é a paz coletiva. Paz coletiva. É interessante aqui que é bem claro e bem simples. Naquilo que cabe a você, naquilo que depende do seu esforço, aquilo que depende das suas forças, das suas atitudes, das suas escolhas, tende paz com todos os homens. Então, tudo que estiver ao seu alcance, faça para manter a paz e a tranquilidade com todos os homens. A gente não tem como se responsabilizar pelas atitudes dos outros, concorda? Mas tem aquele ditado que diz: quando um não quer, se os dois quiserem brigar, vai brigar, não vai? Como eu sempre gosto de lembrar desse texto de Provérbios, que eu viro e mexo, eu estou falando ele aqui de Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor, e a palavra dura vai suscitar a ira, vai levantar a contenda. Então, como a gente reage às coisas vai determinar se nós vamos fazer o possível para manter a paz ou nós vamos iniciar uma guerra, uma batalha. E eu não sei se você tem acompanhado a leitura de Provérbios no mês de novembro, né? Mas se não me engano, o capítulo foi o capítulo ou 24, ou 25, ou 26, um dos três. Ele fala bastante sobre o insensato que vive guerreando, vive em meio de contendas, vive cheio de batalhas, ele vive criando problemas. E a Bíblia chama de insensato, uma pessoa que não tem muita noção, ela não tem muita responsabilidade com a forma de agir. Então é muito importante que naquilo que depende de nós, temos que ter bom relacionamento com todas as pessoas. E o que acontece? Às vezes o crente quer ser aquela pessoa que quer ditar as regras dos ambientes. Às vezes o crente é aquele que ele quer recriminar todo mundo que está fazendo algo que está errado. Só que é o seguinte: se você está lendo Provérbios, você percebe que também fala lá que a gente não deve ficar repreendendo o insensato.
Porque o insensato ele não está aberto a ouvir. Então é como se você jogasse pérola aos porcos. Repreender o insensato ou estulto na sua estultícia não faz sentido. E às vezes nós queremos ficar corrigindo as pessoas o tempo inteiro e a gente acaba gerando guerra ao invés de paz. Mas alguém pode falar assim: não, mas Jesus disse que ele não veio trazer paz, mas veio trazer espada. Então eu sou igual a Jesus, eu não vim trazer paz, vim trazer espada, né? E quer ser o gladiador espiritual do ambiente. Onde ele chega, ele pega a espada, é o gladiador, e sai dando espadada em todo mundo. Finca e um puxa para cima e arranca a cabeça do outro. O que acontece? Ele vira um chato, vira um insuportável, um moralista, aquele que quer mandar em todo mundo. Aí você perde o propósito. Então, a pessoa que entendeu as mensagens da palavra, entendeu o evangelho, ela tem que manter a paz no que depende dela. Há uma série de formas de nós comunicarmos a verdade, uma série de maneiras. Que a gente encontre sempre a melhor maneira, a maneira mais amável, mais correta para cada ocasião. E que a gente promova a paz, que a gente seja agente de promover um bem-estar, porque não dá para a gente viver guerreando, não dá. Então, no seu ambiente de trabalho, ou para quem estuda no ambiente de estudo, a gente tem que lutar para manter a paz. Naquilo que depende de você, tenha paz com todos os homens. Não seja aquela pessoa que está sempre brigando com alguém, ou que está de mal com alguém. Crente fica de mal com alguém? Você acredita que tem gente velha que fica de mal dos outros, igual uma criança de 5 anos? Belém, Belém, nunca mais está de bem. É terrível, né? Aí não conversa, não cumprimenta, fica agindo igual um insensato mal educado, né? E eu tenho uma figurinha que às vezes eu vejo eventualmente no Facebook, alguém manda, né? Já viu? Eu sou... Aparece um quadrinho assim, uma pessoa gritando assim: eu sou assim mesmo, eu tenho personalidade forte, o que tiver que falar, eu falo na cara. Aí vem um anjinho com um papel, entrega agora, Gabriel, assim: não, você é mal educado mesmo. Eu acho isso sensacional. E é exatamente isso, a pessoa acha que a minha personalidade é forte, mas ela é que é um pouco sem noção, e às vezes mal educada mesmo, e ela só gera guerra. Isso não é virtude. Personalidade forte você pode até ter, mas a Bíblia te manda ter uma coisa chamada domínio próprio, e a sua personalidade tem que ser dominada pelo Espírito. Quem manda não é a personalidade, é o Espírito Santo que manda. Aí você é muito estressadinho, então controla o seu temperamento e não justifique as coisas. A gente costuma ficar justificando: mas é que eu sou assim mesmo, eu falo primeiro e penso depois. Falou Pedro, o Pedro é o apóstolo, né? Tá bom, deixa Jesus te pegar na curva aí na hora boa, que ele vai te ensinar alguma coisa. Então assim, tem que controlar o espírito, tem que controlar, porque naquilo que depende de você, tenha paz com todo mundo, né? Então isso é importante, isso é virtude, tem que ser desenvolvido. Então, se você gosta de uma guerra, reserve ela para os filmes de época e deixa a sua vida ter mais paz. Guerrear o tempo todo não vale a pena, não é virtuoso isso, né? Então, Jesus não vivia guerreando com os outros, vivia? De vez em quando ele falava umas verdades para quem precisava ouvir. Um fariseu, né? Um mestre da lei que se achava demais e queria impor as coisas, ele colocava essa turma no lugar deles.
Mas não quer dizer que a gente tem que ser assim o tempo inteiro. Então é muito importante que a gente desenvolva essa virtude de desenvolver, ser um agente de paz coletiva onde nós estamos. 13ª virtude, está no versículo 19 e 20. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, aqui essa virtude é a vingança que seja divina. Nós não somos vingadores, a gente não é aquele que fica orando para algo ruim acontecer com alguém que fez algo ruim para nós. E supostamente a gente paga de espiritual nesse sentido, né? Alguém faz algo contra nós e a gente vai orar, todo espiritual: ó Deus, pese a mão, doido para casa cair na cabeça dele, né? Mas a gente é espiritual, a gente não fala isso, a gente fala para Deus pesar a mão. Aí tem a tecla SAP da oração, né? Se tivesse uma tecla SAP, sabe que as teclas SAP, quando você a televisão vai traduzindo automaticamente as coisas? Então assim, ó Deus, pese a mão, faça ele enxergar as coisas. Mas na verdade, assim, Deus, pisa na cabeça dele para ele largar a mão de ser desse jeito. Viu o que ele fez comigo? Agora que ele possa experimentar um gostinho disso. Você quer ver o circo pegar fogo, né? Mas a virtude não é essa. Então ele está falando aqui que a gente não deve se vingar e nem ficar orando para Deus pôr fogo nele. Queima ele, Senhor, né? Não tem essa coisa. Como eu dou o exemplo, igual hoje, eu lembrei disso hoje. O meu vizinho lá começou a escutar funk 2h da tarde. Eu falei, gente, já escutar funk eu já acho um negócio desproporcional e desnecessário. Ponto 1. Ponto 2, às 2 da tarde. Ponto 3, alto, que é pior, com um fone, né? Mas não, aí foi os 3 pontos tudo junto. Eu falei, que coisa, né? A vontade é o quê? De pedir, Deus, queima esse som, queima, estoura. Não, para que eu vou fazer isso? Né? Ao invés de orar a Deus, fala no coração dele, dá um gosto melhor musical para ele, converte ele, faz alguma coisa, intervenha, faça uma obra, mas não precisa queimar o som dele, mas não precisa disso. E às vezes a gente é assim, a gente quer ver o fogo pegar, a gente quer incendiário, né? A gente quer que a vingança venha com os outros. Quando é com a gente, aí a coisa muda de figura, aí haja misericórdia para a gente, para os outros não. Mas o que o texto fala? Não vingue a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Aí pronto, aí a Bíblia está te dando liberdade para ficar sangue no olho, né? Regala o olho e fica louco, é isso que está falando aí? Ele está falando sobre a quem pertence a vingança. Então você tem que dar lugar à ira de quem? De quem? Isso, pode falar com convicção. Dai lugar à ira de Deus, não é a sua não, é a ira de Deus, porque a Ele pertence a vingança. Ele vai retribuir. Então a gente tem que dar lugar à ira dele. E a gente tem que fazer oração pedindo para Deus exercer a ira dele também não. Então a gente cai no mesmo problema. Já que a gente não pode exercer a vingança, eu vou pedir que Deus se vingue logo. Não. Que Deus tenha misericórdia. Porque terrível coisa, como diz lá em Hebreus, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque se a Ele pertence a vingança e Ele vai retribuir, a coisa é séria, é forte e é complicada. Então a gente tem que dar lugar a Ele, dar lugar à ira dele. E o versículo 20 também diz: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso você faz o quê? Amontoa brasas vivas sobre a sua cabeça. Sabe o que essa expressão quer dizer simplesmente?
eu acho interessante que é colocado dessa maneira. É fazer realmente a consciência da pessoa arder. Porque o que uma pessoa espera quando ela faz um mal a alguém? Ela espera que ela receba um revide na mesma moeda. Mas o que está falando aqui? Não, a vingança não te pertence. Dê lugar à ira de Deus, a Ele pertence a vingança. Se o teu inimigo tiver fome, faz aquilo que ele não espera que você faça. Se você vê o seu inimigo tendo fome, o que a carne quer que você fala? Bem feito, está colhendo o que plantou, se vira, agora ele vai ver, vai comer o pão que o diabo amassou para ele aprender a lição, que é isso que a gente quer falar. A gente quer falar, bem feito, tá vendo? Fez uma, agora tá, aguenta. Mas se o teu inimigo tem fome, dá o que comer. Se ele está com sede, dá o de beber. Mas ele não merece. Não interessa. É isso que, aqui não está falando de merecimento. Está falando o que tem que ser feito. Merecimento é um outro assunto. Porque quando a gente dá algo, faz algo que é exatamente o oposto do que a carne quer, ou que a carnalidade ou o espírito descontrolado pede, a gente faz o oposto, a pessoa fica sem reação. Se a pessoa ofende e você não retribui a ofensa, depois Deus vai lá na consciência dela assim, tá vendo? Você agiu dessa forma, olha como uma pessoa agiu com você. É a brasa viva amontoada, fumegando na consciência dela. Ah, mas aquilo ali não tem consciência não. Quem vai mexer na consciência dele não é você. Quem aperta esses parafusos é Deus. Quem vai pôr a brasinha viva na cabeça dela é Deus. Você tem que agir conforme a Bíblia te manda. Não retribuir. A vingança não te pertence. Então, esse é um processo muito importante. Então, a nossa tendência carnal, nossa tendência natural do revidar, ela é latente. Mas a gente tem que aprender a agir de uma outra maneira. Então a Bíblia em vários trechos ela fala sobre a vingança, sobre a retribuição, e não se engane, Deus vai retribuir. A vingança a Ele realmente pertence, e Ele vai agir na maior justiça, na hora que Ele achar melhor e conveniente, da forma que for correta. Então não cabe a nós a querer revidar as coisas ou nos vingar. É virtuoso permitir que Deus haja da forma que tem que agir, que a vingança pertence a Ele. Então, não se vingue. E muitos dos crimes que a gente vê acontecendo é porque as pessoas não vivenciam isso aqui. Quantas vezes você já viu notícias, de crimes? A pessoa não quer mais um relacionamento, não quer mais, o marido não quer mais continuar casado, e ele quer separar, e a mulher não aceita isso, e o que ela faz? Ela mata ele. Você não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Esse é o nível da loucura, da desorientação emocional e espiritual. Quantas vezes você já viu que às vezes é um casal que tem filhos pequenos, crianças, e um dos dois quer desfazer a união, fala, não quero continuar. Ah, não quer? Tá bom. Vai lá e mata os próprios filhos para atingir a pessoa. Você já viu isso acontecer? Isso acontece diariamente. Você vê o tamanho da loucura e da necessidade de entender a palavra e ter o mínimo de empatia e noção que o povo hoje está tendo cada vez menos.
A pessoa se ofende com algo de determinada forma que ela não compreende, ela perde o limite do senso de onde o que é o senso comum, de onde ela pode ou não pode chegar. Igual um vídeo que tem circulado aí de um rapaz gravou a namorada dele falando com ele, falou: se você me largar eu vou te matar, eu te mato, você não vai ficar com ninguém, ou fica comigo, nós vamos ficar velho até o final, você tem que ficar comigo. E ela falando sério, e os outros achando isso engraçado, compartilhando como se fosse algo engraçado. Isso não é engraçado, isso é doentio, isso é psicopatia, isso é um problema sério, emocional, mental, espiritual. Isso não pode acontecer. Mas o povo compartilha isso como se fosse engraçado. Olha lá, isso aí tem enrolado. Se ele um dia quiser terminar o namoro, vai morrer. Isso é o tamanho da loucura que o ser humano anda. Então, se a gente não desenvolver essas virtudes e fazer o contraponto da coisa, vai ficar cada vez mais complicado. Então, a quem pertence a vingança? A Deus. Então, que Ele, no momento que Ele achar e da forma como Ele achar melhor, Ele retribua. O que cabe a nós é o seguinte: se o inimigo está com fome, vamos fazer aquilo que ele não espera que a gente faça. E assim, fazendo o oposto, o contrário daquilo que é o imaginado, a gente amontoe brasas vivas, que a consciência pese, que Deus atue nessa consciência e assim a obra de Deus seja feita naquela vida. Então, a vingança divina é uma virtude que a gente deve desenvolver. A vingança não nos pertence. E no versículo 21, a última virtude, 14ª, que é a vitória benigna: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então isso é uma virtude. Eu não vou permitir, naquilo que está ao meu alcance, naquilo que depende da minha atitude, da minha escolha, eu não vou permitir que o mal triunfe. Eu não vou permitir ser vencido pelo mal que alguém me faz, mas eu vou retribuir ou vou lutar com a arma que eu tenho, que é o próprio bem que Deus faz na minha vida. Então, como cristãos verdadeiros, a gente não pode dar brecha para que o mal triunfe. Então, como que o mal vence? Quando a gente retribui o mal na forma como a gente recebe. É um ciclo. A pessoa recebe o mal e ela passa o mal, a outra que recebeu o mal retribui da mesma maneira, e esse ciclo maligno vai cada vez mais crescendo. Tem que ter alguém que entendeu isso, que tem essa virtude, que quando o mal chega nela, ela não vai retribuir no mesmo elo, ela vai quebrar esse elo. Então dali para frente não vai, o ciclo do mal sendo reproduzido não vai continuar. Mas eu não tenho sangue de barata. Mas que esse mundo é assim mesmo. Mas que o povo é complicado. Mas que eu sou humano. O ser humano é assim mesmo. Então não seja humano, seja divino. Cristo que habita em você é divino. É a natureza dele que tem que ter a prioridade na sua vida. Então não seja humano, seja divino. Né? Exato. Exatamente. Se Cristo habita em você, não é você mais que vive, é Cristo que habita em você que vive. É exatamente isso. Então, o que vence na sua vida? Quais são as coisas que têm vencido? É o mal que você recebe? Então, é o que a gente fala às vezes, né? Assim, você sofre alguma coisa ruim, ou alguém te faz mal, ou uma situação ruim que você passa. O que vai triunfar nisso? Vai ser a situação ruim? Ou o seu compromisso com Deus que vai te fazer transpor essa questão, esse problema, essa dificuldade? Ou você vai retribuir o mal que recebeu de alguém com uma atitude benigna, benéfica a outra pessoa? Essa decisão cabe a você. E a gente sabe que cada um só pode dar aquilo que tem.
Se você só tem rancor, você vai dar o que para os outros? Se você nutre mágoa, se você nutre insatisfação, nutre reclamação, murmuração, quando algo chegar que não é de acordo com a sua vontade, você vai devolver aquilo que você está cheio. E Jesus falou: o coração fala daquilo que ele está cheio. E aí a gente quer bancar o espiritual, sendo que a gente está cheio de coisa dentro de nós que não devia estar ali. E a gente começa a pagar o mal com o mal, sem querer ou sem perceber. Então por isso que a gente tem que ter isso em mente. Como que as coisas chegam até mim, como eu recebo isso e como eu permito que isso siga. O mal chega a mim, eu encerro ele e devolvo o bem, e vou seguir com o bem, ou eu vou reproduzir o mal? Porque às vezes não é só numa situação quando alguém te trata mal, porque às vezes não tem a ver com isso. Vamos supor que você está passando uma situação difícil, um problema, sei lá, seja o que for, e alguém chega para você e fala: e aí, tudo bem? Aí você tem a chance de reproduzir o que você vai passar para a pessoa. Você vai devolver ou receber. Você recebeu, a vida talvez está te dando algo ruim. Você vai repassar o quê? Vai repassar algo ruim? Ou vai entender que todo mundo passa por circunstâncias ruins e você que entende o Evangelho, entende quem é Jesus e Ele atua na sua vida, você vai entender que Ele vai agir, vai resolver, e você vai falar o que para a pessoa? Porque a gente às vezes espera essa pergunta: e aí, como é que tá? Tá tudo bem? É a sua deixa para passar meia hora reclamando, murmurando, não é? E aí reclama: é porque a vida está muito difícil, porque não sei o que, parece que tem uma nuvem preta na minha cabeça, e tudo acontece comigo. Aí pronto, e fica, e reclama, e murmura, como se só a pessoa tivesse problema. O que ela está fazendo? Ela está reproduzindo o mal. Uma situação ruim chegou nela e ela está jogando essa situação para frente. É a mesma coisa. Daqui a pouco tem ninguém mais querendo ficar perto da pessoa, porque ela só reclama, só acha ruim, tudo está ruim, ela não consegue ver Deus na vida dela em nada, e é só a desgraça acontecendo. Mas quem é virtuoso tem a vitória benigna, ou seja, ele não permite o mal vencer na sua vida, mas ele vence o mal com o bem. Está difícil? Está difícil, mas eu sei em quem eu creio. Está difícil? Está difícil, mas você está se sentindo fraco? Beleza, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu estou fraco, então é que eu estou forte. Estou meio desanimado, estou sem forças. Vai lá para Isaías 40 e vai ler lá. Que aquele que espera no Senhor renova suas forças, subirão com asas como águias, andarão e não se fatigarão. Eu não lembro as palavras exatas, né? Mas vai correr e não vai se cansar. Ele tá vencendo o mal com o bem. Ele não está proliferando o mal que ele está vivendo ou recebendo ou sendo tratado. Então isso é virtude. Agora é evidente, a pessoa sofre um acidente, acaba de sofrer um acidente. Aí, então tudo bem? Tá ótimo, tá com 3 braços quebrados. 3 braços que ela nem tem, só tem 2, mas ela quebrou 3, né? Tá bom, meu exemplo foi bom. 2 braços quebrados, uma perna e 2 costelas, pronto. Tá ótimo, tal. Não, você está com o braço quebrado. Entende-se isso. Então a gente tem que ter e definir, ter em mente e definir quem vai vencer dentro do nosso coração. É o mal ou é o bem? A gente tem que definir isso. Quem vence é quem você alimenta mais. Ou não é? Quem recebe mais alimento é aquele que vai vencer mais. Então, se o mal estiver ganhando, você está alimentando mais o mal. Se for o bem, que você alimente mais o bem.
E assim a gente torna-se cada vez mais virtuoso, a gente começa a vivenciar essas coisas mais. Então nós temos aí um exercício, como eu tenho falado, virtudes são exercícios espirituais. Exercícios espirituais têm que ser feitos todo dia, frequência diária. No início incomoda, dói, né? Fica desconfortável, mas depois que esses exercícios espirituais viram hábitos, aí é uma maravilha. Aí não tem reclamação, não tem chiadeira, não tem sofrimento, só tem a colheita de bons resultados. Então nós temos virtudes para desenvolver, e para crescer, e para cultivar. Então é isso que a gente deve desenvolver nas nossas vidas.